Gente, então a gente vai falar da 5.7, o C5.7, que ela fala de reabilitação profissional. O que é reabilitação profissional? Nós temos, quando acontece um acidente, e é um acidente até com perda de membro e tal, né? Ou que traga alguma sequela grave, então o camarada ele fica afastado, o INSS tenta fazer o reabilitar, né? Reabilitar ele para voltar ele para a empresa, então ele volta para a empresa reabilitado. Às vezes ele volta até na mesma função se tiver essa condição, né? Se dependendo o problema que ele teve não atrapalha, né, na atividade dele. Caso contrário, reabilita ele e volta para a empresa. Se não tiver condições, o próprio INSS tenta arrumar uma outra colocação, a empresa tenta, então tem aí os meios de reabilitação e recolocação. Tá bom? Então, um exemplo, o camarada ele trabalha numa empresa, perdeu um dedo, né? Então perdeu esse dedo, tá? Esse dedo, todos os dedos ele tem uma importância, tá bom? Todos os dedos ele tem uma importância. Então, ele é mais importante, esse é o mais importante, depois esse e por último esse aqui, tá? Por quê? Porque se fala assim, pinça, tá? Então, esse eu consigo fazer pinça, na ausência desse, esse, né? Eu consigo fazer pinça, na ausência desse, esse eu consigo fazer pinça, e na ausência deles eu consigo fazer pinça. Porém, na ausência dele, eu não consigo pinçar. O que é pinçar? Eu não consigo segurar. Eu vou ter que criar um mecanismo para pinçar assim. Só que eu vou ter que treinar. Como que você pinça? Assim você pega fácil. Tum, pincei. Eu pincei e eu pincei. Só que sem esse dedo, eu vou ter que tentar pinçar de outra forma, tá? Para isso tem que fazer uma reabilitação, tem que me reabilitar para essa atividade. E às vezes mesmo assim não tem condições, porque vamos supor, igual lá na gráfica, o camarada para bater papel, o dedo indicador ele é importante para bater o papel. Né? Bater é para colocar o papel, né, na impressora, né, na máquina. Então ele precisa desse dedo. Esses dois dedos são importantes, esse dedo é importante, né? Então, na ausência desse dedo, ele não consegue fazer a pinça. Então, para esse trabalho não dá, entendeu? Então, dentro da produção, ele vai ter uma dificuldade gigantesca. A gente tem que colocar ele dentro da empresa em outro lugar. Mas a maioria dos trabalhos pega com pinça, tá? Na empresa. Tá? Aí o que acontece? Vamos supor que eu não consiga colocar ele, né? Tá? Mesmo assim, o INSS vai falar, tipo assim, se vira, né? Eu vou tentar, então, pegar ele, tirar ele da produção e trazer até para escritório, porque para escritório consegue digitar, consegue fazer outras coisas, atender telefone, mesmo sem a pinça, né? Porque como que você vai pegar o telefone, né? Então, não tem a pinça. Isso, gente, para vocês verem como que é importante esse dedo, né? Como que eu vou pinçar, pegar o telefone, pegar as coisas, como que eu pego, tá? Então, o cara tem que se reabilitar, fazer fisioterapia e tal, enfim, né? Aí, beleza. Aí, se eu conseguir reabilitar, bem. Se não conseguir, aliás, reabilitar dentro da empresa, bem. Se eu não conseguir, aí vai para o INSS prepara ele e insere ele no mercado. Ele vai entrar como funcionário especial, né, como deficiente e tal, né, ele vai nessas vagas que você vê, vagas para deficiente, ele se enquadra e tal, e ele vai, o INSS auxilia e tal, então tem um monte de meios aí do governo que auxiliam, tá bom? E é isso que a gente vai ver hoje aqui, então reabilitação profissional, que são para aquelas pessoas que já têm uma profissão, que já trabalha, tá? Antigamente era até interessante, porque a maioria dessas profissões que as pessoas, eles acabavam sofrendo algum acidente, né, no trabalho, eles acabavam sempre virando cobrador de ônibus, né? Porque às vezes não tinha uma formação nem nada e virava um cobrador de ônibus, que é só o cara ficar sentado ali e malemar a mãozinha, né? Mesmo se não ouvir bem ou tal, né? Ou as mãos tiver muito movimento, mas ele dava para trabalhar direitinho. Então, o pessoal reabilitava muito como cobrador de ônibus. Só que hoje é sabido que a maioria dos ônibus não tem cobrador. Aqui mesmo onde eu moro, né, aqui na Zona Norte, poucos são os ônibus que tem cobrador, né? Aí tem até aquela que o pessoal chama de lotação, né, aqueles ônibus pequenos, né, os micro-ônibus, que aí também não tem cobrador, é só motorista mesmo, tá bom? Então, reabilitação profissional. E nós temos aqui, né,
o conceito, né, dessa reabilitação, que é uma assistência educativa ou reeducativa, né, e de adaptação ou readaptação, né, profissional aos beneficiários incapacitados parcial totalmente para o trabalho. Então, o serviço, ele é obrigatório, tá? O governo que faz, ele é prestado pelo INSS, independente de carência, tá? O que é essa carência? O cara não tem que ter assim, olha, o cara trabalhou 1 ano, tem direito, não trabalhou 2, não tem, enfim, não tem essa carência. Pô, o cara entrou na empresa, sofreu um acidente no primeiro dia, tá? De trabalho, primeiro dia de trabalho na vida dele, ele vai ter esse serviço, tá? Então, não tem carência para isso. Reconectar você na reunião. Voltou? Voltou. Voltou, então tá bom. Tá? Clientela, que são os beneficiários incapacitados parcial ou total para esses trabalhos, né? Então nós temos aí, primeiro, né? O primeiro é o auxílio-doença, né? Tanto para acidente como normal, né? O segundo são para aposentados, né? Entendeu? Todo tipo de aposentados, né? Até mesmo se ele estiver em atividade ou não. Nós temos o terceiro, aposentadoria por invalidez, então o cara também é aposentado, ele tem essa condição. Sem carência, né? Então auxílio-doença, previdenciária, né? Com incapacidade, né? Então essa é auxílio-doença, ou seja, aqueles acidentes que não ocorrem dentro da empresa, sim, ocorrem em casa ou fora da empresa. Dependente, pensionista ou inválido, né? Então, é uma pessoa que depende, né, da pensão de alguém, né, e está inválido também. Sexto, dependente maior que 16 anos, portador de deficiência. E sétimo, né, também é um portador aí de alguma deficiência, né, que também não tenha vínculo, né, empregatício e tal. A fundamentação legal está na Constituição, né? Então, na Constituição de 88, no seu artigo 203, inciso 3º e 4º, ele já fala, né, dessa questão, né, que é fazer o quê? Fazer com que o governo seja responsável por isso, né, que o governo, ele reabilite essas pessoas incapacitantes, enfim, que tem essa condição, né, existe a lei 8.213/91, seus artigos, então, enfim, isso aqui é uma fundamentação legal, né, para vocês verem que tem uma fundamentação para isso, então tem a fundamentação para que as pessoas que tenham algum tipo de acidente, elas vão ser reabilitadas, ou seja, é um direito, tá bom? Porque assim, todos nós temos um monte de direitos, só que as pessoas acabam não sabendo, né? Ou não procurando, na verdade. Então, muitas pessoas que têm deficiências ou que sofreram acidentes graves com perca de membro, acham que o mundo acabou. Não, ao contrário, tem um monte de possibilidades, um monte de direitos. Um monte de direitos, tá? Então, a gente tem que entender os nossos direitos. Você tem muito direito, tá? Todos nós temos. Então, cada situação de acidentes, cada pessoa, né, que tem uma deficiência, ela tem um determinado direito, tá? E é certo você correr atrás do seu. Bom, então o histórico da Constituição Federal de 88, né, ela sempre falou em saúde, em previdência e assistência social. Né? Então, ela falava já disso. Então, aí tem mais legislações aí, como quando teve criação do SUS e tal, né? Que o SUS, que é um órgão que vai reabilitar fisicamente as pessoas, o INSS vai também reabilitação profissional. Então, veja só, tá? O INSS reabilita o profissional, tá? O SUS vai reabilitar pessoas. Então, pessoas que tiveram um acidente aí na rua, que seria o auxílio-doença, né? Um acidente qualquer, que a pessoa não tem vínculo empregatício nem nada, ela vai para o SUS. E o SUS, então, reabilita ela com fisioterapia e tal, com prótese,
ortose, né? Então, ortose, né? Que são muletas e tal, né? Esses equipamentos eles também fornecem, tá bom? O INSS faz a reabilitação profissional, ou seja, reabilita a pessoa para onde? Para inserir ela no mercado de trabalho. Aí tem outro decreto que é uma nova estrutura da Previdência Social, que é a forma de descentralização. Então, o que é essa descentralização? Um monte de empresas, né, que são agregadas do governo para fazer esse trabalho, porque só o INSS não suporta. Então, tem um monte de clínicas especializadas para fazer esse trabalho, né? E o grupo de trabalho, né, que é um novo modelo de reabilitação profissional, né? Então, que eles chamam de Reabilita, tá? Que aí criou em 2001 essa divisão dentro do INSS, para quê? Para ser a coisa mais atuante, mais firme, né? Porque a reabilitação era muito vagarosa, muito, né? Então demorava muito tempo e o custo acaba sendo alto, né? Se você parar para pensar, qualquer fisioterapia, né, que você tenha, qualquer coisa que você vá fazer a fisioterapia, não são 10 sessões. 10 sessões, né, tem gente que faz 20 sessões, 30 sessões. Eu, no meu ombro aqui, que eu só tive uma distensão, eu fiz 30 sessões. 40 sessões. No ombro que eu só tive uma distensão muscular. No meu outro ombro que eu quebrei, eu fiz acho que 25 sessões, 30 sessões. Fiz menos onde quebrou do que onde deu a distensão. Então, só para vocês verem que demora, né? Então, o joelho, você faz um monte de sessões. Então, isso tudo é custo, né? Cada vez que você vai lá, tem um custo, por aí vai. Tá? Então, por que o reabilita, né? Por que o governo criou isso? Primeiro, a reabilitação centralizada, né? Vai direto para o INSS, ele distribui, então centraliza lá para ele encaminhar para essas clínicas, né? Necessidade de controle de resultado, é importante que o INSS precisa desses resultados, até que as pessoas se reabilitem logo para vazar e já ser inserido no mercado, né? E reabilitação profissional versus a reabilitação física, né? Então, as duas têm que estar juntas, porque às vezes você reabilita o cara e ele ainda não fica 100% na parte física. Então, muitas vezes ele tem condição de voltar ao trabalho, mas ele ainda não está 100% reabilitado fisicamente, né? Então, ainda precisa fazer mais algumas sessões. Mas o INSS já libera, ele volta a trabalhar, tá? E continua fazendo suas sessões. Voltando a trabalhar, às vezes ele até faz as sessões melhor, porque ele vai fazer seu plano de saúde, tal, e aí ele começa a ficar melhor, né? Então, as dificuldades de reinserção no mercado de trabalho, né? Então, quando tem esse reabilita, que é esse central, né? Eles conseguem, né? Todas as vagas vai para lá e ele começa a distribuir aí as vagas e os trabalhos, todas as estatísticas. Então, começa um órgão único, né? Não que vai ser tudo no mesmo lugar, como eu falei no anterior. Então, não é no mesmo lugar, isso reabilita onde controla, mas tem um montão de clínicas, um montão de lugar para reabilitar logo as pessoas. Tem um monte de gente que desconhece o serviço, né? Então é importante saber. Tem pessoas que têm um problema e aí espera que o INSS aposente ele logo. A verdade não é essa, a verdade é reabilitar ele para ele voltar na vida social, tá? E a ausência de articulação com a sociedade. Tem ainda muito pouco ONGs, né? Mais ONGs, né? Que tem essa parte de reabilitação, muito, né? Se for contar, dá muito pouca, né? Porque o número é muito grande, né? De pessoas que precisam fazer fisioterapia, precisa ter tratamentos especiais para poder voltar à sua vida normal, né? O novo modelo de reabilitação profissional, primeiro o reabilita, então ele descentraliza o serviço, né? Então ele passa para essas clínicas, né? Ele amplia a rede de atendimento, que tem bastante, né? Acaba tendo otimização de recursos,
porque ficava tudo em cima dele, aí o camarada ia lá e não dava para o camarada fazer as sessões contínuas, né? Porque aí tinha que ter encaixe e tal, aí o camarada fazia uma sessão por semana, não vai recuperar nunca, né? Aí tendo essa rede de atendimento, o camarada vai fazer a sua fisioterapia com uma frequência maior, então ele vai se recuperar melhor, né? Racionalização também do tempo, né? Então, e do custo, estabelecimento de novas parcerias, não tem um monte de empresas aí super boas, né? Que eles têm equipamentos, aparelhagem excelentes para reabilitar as pessoas. O envolvimento da comunidade, né? A comunidade hoje está muito mais sabida, né? Está muito mais esperta com os seus direitos e tal. E ela também tem uma vontade, né? De trabalhar, né? Não todos, né? Tem uma galera que ainda não é muito chegada ao basquete, não vê a hora de pegar coisa do governo, ou seja, enquanto alguém estiver alimentando ele não vai procurar trabalhar, não vai querer se autossustentar, né? Então, existe ainda. Estrutura da organização, né? Primeiro, nessa questão tem a diretoria, que é a coordenação geral de benefícios, né? Incapacitante, né? Do governo, que é uma divisão de reabilitação profissional. A gerência são serviços de gerenciamento de benefícios por incapacidade, né? Unidades técnicas de reabilitação profissional, o pessoal discute muito essa questão para saber números, né? Quantas pessoas eles estão reabilitando para inserir no mercado e tal, e as agências, né, que são equipes de reabilitação profissional. As atribuições, né, que é primeiro acompanhar as metas, né, supervisionar e orientar, né, planejar e propor ações, consolidar propostas orçamentárias, consolidar estatística, promover capacitação. Então, isso é importante que esse órgão que foi criado dentro do INSS para fazer essa reabilitação, ou seja, um centro único, né, que aí eles descentraliza, né, mas é onde tem uma administração voltada para isso, tem estatística, porque antigamente era tudo misturado, né, então hoje a coisa está totalmente separada, né, hoje funciona, né, podemos dizer assim, em vista do que era antigamente. Tem muita coisa ainda para melhorar, né? Por isso que eles estão acompanhando metas, supervisionar, orientar, planejar, desenvolver, normatizar. Então, eles tentam fazer o que melhore, para que o número de pessoas que são reabilitadas seja maior, tá? Para inserir essas pessoas no mercado, tá? E tem até um problema, além de problema social, um problema emocional. Por isso que, dependendo dos acidentes, primeira coisa, a pessoa vai fazer tratamento psicológico para depois reabilitar. E aí depois ele acaba fazendo os dois, sessões de psicologia, de passar um psicólogo, né, e as sessões de fisioterapia, tal, de reabilitação. Então, ele acaba fazendo os dois, porque a cabeça tem que estar bem, né, porque senão o cara já quer até se matar, né, dependendo do acidente que ele sofrer. As unidades técnicas, né, primeiro supervisionar e orientar esses espaços, né, ou essas empresas que eles estão terceirizando esse trabalho. Então, consolidar os dados, né, dessas empresas, né, desses locais onde estão sendo feitas reabilitações, consolidar a proposta orçamentária, porque tudo isso é custo, né, porque ninguém vai trabalhar de graça para o governo, propor ações que sejam realmente ações para acelerar, né, a reabilitação das pessoas, certo que hoje tem instrumentação aí, aparelhos, né, que aceleram, né, a parte motora das pessoas, então tem um monte de equipamentos aí que acaba a fisioterapia, que antigamente o camarada tinha que fazer uma fisioterapia 6 meses fazendo fisioterapia, hoje o cara consegue em 1 mês, ele está super bem, né? Formalizar convênios e parcerias, conceder recursos, né, em materiais e tal, então tudo isso é esse órgão do governo. Dentro ainda das atribuições, né, essas equipes aí, elas têm que avaliar o potencial laborativo, né, então, das empresas, né, para ver se essas empresas ela têm uma condição para trazer um resultado legal, orientar, acompanhar os programas profissionais, formar equipes volante, que isso é importante, para buscar a parceria. Quais são essas parcerias? As empresas, né, então, hoje,
tem poucas empresas que, quando vai precisar de um funcionário, ela manda onde? Aqueles locais, né, que tem até no metrô, que é para vagas, né? Então, o camarada disponibiliza as vagas da empresa dele nesses locais, né? E aí, então, que é do governo. Aí, alguns são da prefeitura, outros são do estado, enfim, né? Aí eles disponibilizam lá, falam, olha, eu tenho essas vagas. Aí o pessoal pega as pessoas, né? Selecionam, né? Ou recrutam, né? Não é selecionam, recrutam e manda para a empresa. A empresa vai selecionar, então. Né? Então, tem essa articulação aí com órgãos em comunidade, né? Realizar aí um levantamento, né, das tendências e oportunidades, né? Então, essa galera ela vai ver onde eu posso encaixar essas pessoas, né? Porque a cada dia que passa, as coisas mudam, né? Então, você consegue hoje colocar um monte de reabilitados aonde? Telemarketing, né? Então, é uma situação nova, né? Nova sim, tem alguns anos, né? Mas que dá para você reabilitar um monte de gente, né? Então, dá para reabilitar um monte. Então, um cara que se sentia totalmente inválido, hoje ele consegue trabalhar num teleatendimento, né? Então, é muito bom. Isso é fantástico. O fluxo, né, delas, primeiro, a pessoa passa na perícia médica, né, que é o responsável pela orientação profissional, né, análise conjunta, né, que é um perito médico responsável pela orientação, né, aí entra no programa, tá? Então, o cara vai se reabilitar, vai lá, o perito vai olhar, vai ver o que ele consegue desenvolver, o que dá para fazer, porque o perito é um médico, né, então o médico vai conversar, vai fazer todas as avaliações, tá? E aí, né, junto com quem? Com o orientador profissional. O que você sabe fazer? O que pode fazer? Então, acaba pegando um pouco do que o cara sabe fazer, o que você tem vontade, tal, para canalizar. E entra no programa profissional, né? Se ele for empregado, né, de uma empresa, volta para a empresa, né? Se ele não for, então, se ele estiver desempregado, ou se ele for autônomo, né, empregado com negativa de empresa, enfim, né? Aí ele entra com recurso da comunidade, ele vai, né, e tentar preparar essa pessoa para inserir no mercado. É importante, gente, que antigamente chamava-se essas pessoas que tinham alguma deficiência como inválido, né? E isso, algumas pessoas, elas acabavam batendo aqui, inválido. Você é uma pessoa inválida. Porra, inválido? Eu não valo nada, eu não sirvo para nada. Caramba, eu não sirvo para nada, eu sou uma pessoa inválida, né? E isso mexe com o psicológico da pessoa, tá? E aí o governo ele pensa, né, depois de muito tempo, né, pegar essas pessoas e não, tá? Nós vamos reabilitar. E o mundo está mudando, né? Acho que nós já comentamos um pouco, acho que até quando eu dei aula de desenho para vocês, eu falei que hoje você vê que tem quantas pessoas que são cadeirantes, que fazem tudo, né? Quantas pessoas que são portador de deficiência, fazem tudo, né? Enfim, todas aquelas pessoas que eram consideradas como inválidas, hoje elas fazem tudo. Por quê? Por que eles fazem tudo? Tá? E aí foi um grande problema, se você parar para pensar friamente, que na própria Constituição, né, a do país, ele fala o seguinte, que todos nós somos iguais. Ele fala assim, todos nós somos iguais. Independente de qualquer coisa, nós somos todos iguais. E nós temos que ser tratados pela lei da mesma forma, não é verdade? Por isso que lá em cima, lá nos slides anteriores, nós estamos falando da Constituição Federal. Bom, então, peraí. Se todos nós somos iguais perante a lei, nós temos que ter os mesmos direitos, não é verdade? Então, você é uma pessoa normal, você tem todos os seus direitos, e uma pessoa inválida também tem os mesmos direitos, porque a Constituição diz que somos todos iguais. Então, cabe ao governo, cabe, enfim, né, à sociedade, aceitar essas pessoas diferentes. Ah, entendi. Pô, mas Então, o que eles começaram a fazer? Então, começaram a fazer o que pode. Então, a gente vai reformar, né? Ou começar a criar mecanismos para que essas pessoas elas pudessem usar tudo.
entendeu? Então, essas pessoas pudessem o quê? Ir ao cinema. Então, hoje, um exemplo, um cadeirante, que nós já discutimos, né, lá em desenho técnico, um cadeirante, ele pode ir onde ele quiser. Um deficiente auditivo, um deficiente visual, né, ou um mudo, ele pode fazer o que ele quer, ele tem os mesmos direitos que a gente. Assim como um deficiente, né? Um portador de deficiência, né? Então, esse portador de deficiência também, ele não é mais inválido. Você vê que ninguém mais usa essa palavra, inválido, né? Então, porque mexe um pouquinho com o psicológico. E essas pessoas têm o mesmo direito. Então, o mercado se abriu, as pessoas começaram a ver que essas pessoas que eram totalmente inválidas, né? Que eram consideradas inválidas, elas são pessoas que elas têm uma capacidade gigantesca de alguma coisa. É igual você pegar a pessoa que tem um síndrome de Down, pessoa que tem síndrome de Down, que até então, ninguém pegava para trabalhar. Hoje você vê em muitos locais aí pessoas que têm síndrome de Down, que são eficientíssimas para fazer determinados serviços, são excelentes, nossa, e as pessoas, estão inseridas no mercado. Cadeirante, quantos cadeirantes você vê aí por tudo que é lado? Cegos, mudo, surdo, enfim, né? Não somente que existe uma legislação que você tem que ter um número de funcionários, né, deficientes, né? Conforme o número de funcionários que você tem que ter uma cota para essas pessoas. Olha que fantástico. Então, aquelas pessoas que eram consideradas inválidas porque não tinham como trabalhar nem nada, elas que era antigamente, né? Elas foram se reabilitando. Hoje, as pessoas já, desde pequena, então a pessoa já tem uma deficiência, ela já começa, sabe? Então, porque ela vai estudar a mesma coisa que você está estudando, tá? Então, eu quero ser técnico de segurança. Mas eu sou cadeirante. Como que eu vou ser técnico de segurança cadeirante? Eu quero ser, E por que não? E aí, acho que você já viu, né, se você teve a curiosidade de ver em vagas.com e um montão de coisas aí, que pede técnico de segurança que sejam deficientes e, em alguns casos, cadeirante. E aí? Para mexer o quê? Com parte administrativa de documentos. Você entendeu? Então, assim, onde eu quero chegar com tudo isso? Que toda vez que acontecer um acidente na empresa, essa pessoa, ela não vai estar perdida totalmente. Eu sou inválido, esquece isso, ele vai para o INSS, ele vai ser reabilitado e vai voltar para a empresa, né? Se ele não conseguir voltar para a empresa, ele vai ser inserido no mercado, ponto. Tá? Então, nós temos que aprender a trabalhar com todo tipo de pessoas. Pode ser que na empresa que você trabalha vai ter um montão de pessoas com deficiência, e aí você tem que o quê? Se adequar para isso, para essa galera que está chegando, entendeu? Tá? Isso faz parte, tem que inserir todo mundo. Então, teve um acidente na empresa, o cara vai ser reabilitado, o governo, a obrigação do governo. Tá? Porque a Constituição do Brasil diz que todos nós somos iguais. Então, que seja feito a lei, né? As parcerias que o Reabilita tem, né? Então, tem várias, né? Como sindicatos, entidades profissionalizantes, né? Então, tem um montão de gente, manda para o sindicato, ele acaba tendo contato com a empresa e acaba facilitando. O Ministério Público do Trabalho, ele consegue fiscalizar as empresas para ver se as empresas têm um número de deficientes, né, conforme a legislação. O Ministério do Trabalho e Emprego a mesma coisa, tentar arrumar emprego para essa galera. As próprias universidades com vagas, né, para pessoas deficientes. O governo, né, de tanto o estado, município, por aí vai, as empresas, né, hoje elas enxergam isso de uma forma assim muito tranquila, tá? Mas os caras olham tranquilo porque é obrigatório. É obrigatório, parece que já está inserido na nossa sociedade. Essas pessoas circulando no meio da gente e tal. Aí você vê banheiro para deficiente, você vê no shopping cheio de gente e acabou. Então, a coisa está ficando assim, muito mais tranquila, né? A comunidade está aceitando mais, então você pega um ônibus aí, o ônibus tem lugar para o cadeirante, tem táxi para cadeirante, enfim, tem um montão de coisa. E o sistema S, né, que é o SENAC, o SESC, o SESI, né, então todo esse sistema S aí estão preparados para atender essa galera e
profissionalizar, tá bom? Então, todo o sistema S, ele vai o quê? Profissionalizar essas pessoas, né? Então, se a pessoa não for profissional, se profissionaliza e vai. Por isso que tanto no SESI, no SESI, no SENAC, no SENAI, né? Então, essas entidades, essa é muito mais o outro, SESC e tem outro S aí, tá? Que eles fazem o quê? Eles têm cursos, né? Um monte de curso para capacitar as pessoas, tá bom? Aí nós temos aqui a concentração de recursos materiais, né? Então, esses empréstimos, né, ou essas concessões de recursos materiais, tanto próteses como ortoses, né? Então, essas próteses que são peças, né, que são prolongamento, né? Ou seja, reposição do membro. Então, uma mão, aí o cara te dá uma prótese, uma perna, uma prótese, né, de perna. Ortose, né? Que essa ortose é o que? Um colete cervical, né? É uma muleta, é um aparelho auditivo, né? Então, são essas coisas que elas servem não para substituir, né? Mas para te complementar, né? Então, muleta, é um gesso, né? Então, essas coisas chamam-se orteses, né? Eu falei ortoses, não, desculpa. Próteses e órteses, tá? Então, as próteses são para repor. Então, perdi a mão, o cara dá uma prótese de uma mão. O cara perdeu uma perna, dá uma prótese de uma perna, né? Agora, órteses é uma muleta, uma bengala, né? Um colete cervical, um aparelho de ouvido, por aí vai, né? As taxas de inscrição, mensalidade, essas são as concessões, né, que as pessoas conseguem, né? Então, tem um monte de pessoas que vão lá, então não precisa pagar taxa, não precisa fazer nada, não precisa, né, a inscrição, não tem inscrição, porque o próprio governo que cede, coloca na fila e libera, né? Tem um incremento profissional, então pega aquela pessoa e promove ela, ou seja, quando fala em promoção, assim, ensinar ela, treinar ela, habilitar ela. Instrumento de trabalho, então capacita ela para ser inserida no mercado, documentos para habilitação, né? Então, o que for necessário para habilitar essa pessoa, né? Então, se tiver que fazer um curso, se tiver que preparar ela, é feito. Documentos que porventura falte em algum curso e tal, auxílio de transporte, né, como que o cara vai até nesses lugares, né, fazer as suas reabilitações. Então, é concedido transporte, alimentos, tal, então eles concedem tudo o governo, tá? Então, essas são concessões de recursos, né, materiais para essas pessoas. Aí nós temos aqui os indicadores, então, os benefícios emitidos, né? Tem um exemplo um pouco antigo, mas só para vocês terem uma ideia como funciona, tá? Então, esses benefícios emitidos aí em 2006, né? Julho de 2006, versus benefícios por incapacidade. Então, o que foi emitido, né? E tem aquelas outras, né? Que auxílio doença, acidente de trabalho, acidente de trajeto, tal, entendeu? Então, a quantidade que tem. Então, teve um número aí expressivo de 24.148.939 casos, né, emitidos, e aí dividido, né, entre acidente de trabalho, auxílio doença, acidente de trajeto, né, e por aí vai. Ou incapacidade, né, normal aí, pessoas que não têm vínculo com nada, que seria auxílio doença. Os indicadores ainda, né? Ele fala que sobre os requeridos, né? Então, as pessoas que faziam parte, né, desse processo, que tem direito, né? Então, quanto foi concedidos? Então, só aí 604.635 requerimentos, né? O requerido, né? Pessoas que conseguiram ser inseridos no mercado. Então, são números expressivos, né? A gente percebe mesmo, né? Eu já tive em casa na empresa que o camarada teve um afastamento, né? No passado, ele fez a fisioterapia, tal, e voltou reabilitado, né? Tive uma funcionária que ela pegou, né, prensou a mão e ela ficou lá uns 6 meses afastada e reabilitaram, fizeram bastante sessões de fisioterapia, reabilitaram ela voltou para trabalhar.
Aí nós temos aqui, né, a concessão de recursos materiais, né? Então, essa questão de recursos materiais, tanto questão de documentos, né? Se precisar retirar algum documento, né, para inserir no trabalho, né? Implemento profissional, se precisar um implemento, né? O que você precisa para trabalhar? Preciso, né, de alguma coisa nesse implemento profissional, os reparos em próteses, né? Então, quebrou a prótese, né? Então, vamos arrumar e tal, né? A parte de trabalho, né? Que conseguiu se estabilizar não, conseguiu arrumar um trabalho, né? Eles conseguiram indicar para um trabalho. A parte de próteses, né? Então, a quantidade de próteses que eles conseguiram, que forneceram, as orteses, toda hora eu estou errando esse nome. Também os cursos, né? Entendeu? Então, os cursos que eles conseguiram fazer para que essas pessoas fossem inseridas no mercado de uma forma mais tranquila, tá? Tem aqui total registrado, né? Total reabilitado, então são números, olhando assim, aparentemente são poucos, né? Mas levando em consideração que caíram os números de acidentes, levando em consideração as pessoas que procuram, né? O serviço, às vezes o próprio INSS, que agora ele está mais firme, né? Então agora ele acaba indicando as pessoas para reabilitação, né? Então tem aí aquelas reabilitações que são positivas, né? Que conseguem ter aquelas reabilitações que elas são não tem condições. Então o camarada caiu e ficou paralítico, tetraplégico, né? Então, paralítico depende, né? Às vezes dá até para trabalhar, né? Talvez tetraplégico não, o cara não consegue mexer nada, mas paralisou uma parte do corpo, talvez na outra parte ele consiga trabalhar, coisa dessa forma, tá? E alguns que têm um retorno imediato aí, que são os acidentes de trabalho, né? Os registrados de acidente de trabalho. Então, nós tivemos aí um exemplo, 12 mil, isso é 2013, né? Um exemplo aqui, 12.722, retorno imediato, 1.000, e aí teve os outros, né? Então, vocês veem, em questão de acidente de trabalho, né? As pessoas voltou uma boa parte, né? Rapidamente, né? Então, graças a Deus, não precisou reabilitar. Tem aí os retornos ao trabalho, né? Os registrados, né? Então, aquelas que vão fazer esse processo aí de reabilitação. Então, os retornos ao trabalho, né? 3.400 e os registrados. O que quer dizer isso, né? Caramba, teve bastante registrado. Significa que está tendo, tinha, né? E a ideia é que esses números se abaixem, tá? Até mesmo pelas estratégias do governo, as gravidades. Então, caramba, eu tive 3.000 registrados, né, de acidente de trabalho, retorno ao trabalho, né, 3.000, mas ficou ainda pendente 41.000, ou seja, então dos 44, quase 45.000 que tiveram de acidentes, nossa, um pouco voltou ao trabalho tipo meio de imediato, porque outra galera ficou lá. Então são números expressivos. Por quê? O que isso demonstra nesse quadro que nós estamos falando? Isso demonstra que, primeiro, os acidentes estavam muito mais graves. Lembra a taxa de frequência e taxa de gravidade? Ou seja, eu posso ter bastante acidente, mas eles não tão graves. Tá? Então, se eu tenho poucos acidentes graves, isso é complicado. Por isso que foi inserido um monte de legislações, entendeu? Como a NR, aqui ainda não estava inserida a trabalho em altura, tá? Então, na construção civil, antes de 2006, tinha acidentes até com pau. Agora, o cara que cai de uma laje, o cara que se estrupia todo numa construção civil, ele vai precisar de muito a fisioterapia, ele vai precisar de muita coisa para poder ser reabilitado. E às vezes não é. Tá? Então, camarada que carregava muito peso, motoristas e tal, que tinha problema de coluna, o cara vai lá, faz fisioterapia, aí volta, não deu certo, faz mais e nada, vai fazendo fisioterapia aí, e o cara não consegue ser inserido, né, no mercado, não consegue, tá? Então, porque demora. Então, a gravidade era maior. Agora, com um montão de legislação, por isso que naquele quadro anterior nós vimos lá, né, a questão de legislação e tal, que isso acaba diminuindo.
E a nossa função é super importante porque acaba fazendo com que esses acidentes eles não sejam graves. Se os acidentes não forem graves, o que vai acontecer? O funcionário ele pode até ir para o INSS, mas ele vai ficar o quê? Coisas de dias, né? Porque o cara cortou o braço, né? Se arranhou e tal. Não que ele quebrou, que ele amputou, entendeu? Então, isso é gravidade. E isso a gente tem que estar muito atento. Por isso que o governo pega no pé disso, por isso que tem o seguro, tem o fator, né? Então, as empresas que têm mais acidentes, ela paga um fator maior. Né? Lembra que nós falamos em questão de fator? Então é complicado, tá? O governo ele está no pé e a gente hoje com esse social, né? Então a gente está muito preocupado com isso. Então você sempre tem que pensar assim, pode até ter acidente na empresa, mas que eles não sejam graves, tá? Como era antigamente, o cara cair e ficar paralítico, o cara cair e quebrar uma perna de uma forma com que o cara tem que fazer 300 milhões aí de fisioterapia e não consegue voltar. O cara que perdeu um pé, o cara que perdeu um braço, o cara que, enfim, né, furou o olho. Então, são coisas muito mais graves, tá bom? Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Nós temos aqui os impactos econômicos, né? Então, os retornados, 18.044, o valor médio do benefício, né? Na época era em questão de um salário mínimo, né? O valor total aí dá 111 bilhões, 72 milhões, não, 111 milhões, 72 mil, 187 reais e 72 centavos, né? E aí você vê, né? A parte de contribuinte, né? Então, se pegar quanto, né, o mesmo número de contribuinte com base no salário mínimo, né? Então, se pegar 18 mil contribuintes, cobrando o INSS, que daria, em média, aí, R$ 118,38 de INSS, o valor daria 27 milhões. Então, ou seja, ele arrecadou 27 milhões e gastou 111 milhões, tá? Então, você percebe que uma diferença grande, né? Então, tem uma diferença gigantesca aí, né? Com essa relação. Por isso que o governo tem que correr atrás. Por isso que o INSS dá prejuízo. Tem bastante gente lá que está afastada e os caras estão fazendo pente fino para tirar toda essa galera, né? Então, tem que diminuir aí essa questão de despesas, né? Mas como que eu vou tirar essas despesas aí, né? Então, veja só, então tem aí um resumo aí da diminuição das despesas e retorno da contribuição, 138 milhões, despesa com o programa sai caro, né? 6 milhões aí, e o valor líquido dá 132, então, são custos, né? Custos com o programa, né? Mas fazer o quê? Para tentar não gastar tanto. Então, hoje o INSS, o camarada fica afastado, daqui a pouco eles tentam fazer com que reabilita o cara, faça a fisioterapia, não sei o que, depois o cara volta a trabalhar, tá? Então, e até por questão psicológica, né? Porque o camarada, ele voltando a trabalhar, ele se sente mais útil, a recuperação dele é maior. Assim como você está internado, né? Então, o que os médicos fazem, né? Se você estiver já melhorzinho, manda você ir para casa, porque em casa você está no convívio da família, no seu lar, você vai recuperar melhor. E mais rápido, né? Porque você fica lá no hospital, vendo aquelas paredes, vendo gente morrendo toda hora, com certeza você vai ter problema mais sério, tá bom? Então, os indicadores ainda, né, dos recursos humanos, né? Então, tem aí os profissionais, né, do INSS, então teve um aumento de profissionais, faz parte, né, não tem jeito, como que você tem que fazer essa questão operacional subir, então teve um aumento de profissional para isso, tá? Até estabilizar, depois que estabilizar esse número de funcionários, então tem uma quantidade de clínicas e tal, aí para por aí, mas até chegar até aí, realmente demora um pouco. As ações e também as perspectivas, né, que seria a recomposição e capacitação das equipes, integração e divulgação interna e externa de serviços, né, fazer com que todo mundo saiba disso e fazer funcionar para reabilitar logo a galera e colocar todo mundo para trabalhar, formalizar das carreiras e convênios existentes, né, então formalização, né,
conversar com o convênio, conversar com todo mundo para ver se dá para fazer uma parceria, tirar um pouco dessa carga do INSS, só que os convênios não querem, porque o convênio, caramba, o cara vai perder dinheiro, então é uma briga boa. Proposta de alteração de legislação, aí entra o governo, né, os deputados, os senadores, né, que tem que fazer essas propostas, a readequação às tendências do mercado de trabalho, a gente também tem que estar pensando nisso, porque aquelas pessoas que reabilitaram no passado, era quase que reabilitação para o mesmo segmento que eles trabalhavam, um segmento meio que semelhante, então hoje é um leque maior, né, de segmentos que a gente consegue reabilitar um monte de gente, né, então consegue. Tá, mas aí é muito problema também psicológico. Você pega um cara que tira um cara de uma fábrica que 30 anos trabalhado numa fábrica e tal, aquele ritmo, e joga num teleatendimento, né, um telemarketing, então realmente é um pouco complicado. Então tem que preparar essa pessoa para essa nova vida, essa nova carreira. Articulação externa, né, com uma série de órgãos aí, Ministério do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Público e tal, né? Reduzir o tempo de permanência em benefício, isso é o principal, né? O governo, por isso que ele tenta fazer das tripas coração para que as pessoas fiquem muito menos tempo no INSS, e a tendência é essa, tá? Então, por isso que o nosso trabalho é super importante, tá? Porque quando você mostra para o seu chefe, né, para a empresa, que vale a pena, né, fazer o que? Segurança do trabalho de uma forma correta, tá? Onde você consiga fazer cumprir toda a legislação, que você faça cumprir todos os requisitos legais, enfim, né? Então, os transtornos são bem menores, porque o que acontece? Se tem um número grande de acidentados, o INSS está lá em cima, o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Eles vão aumentar o quê? O INSS. Se vai aumentar o INSS, quem vai pagar isso aí, né? A empresa também. A empresa paga o INSS. A gente paga, mas a empresa também paga. A empresa vai pagar mais. Então é coisa de pensar. Quando o camarada ele pensa assim, pô, meu, se eu não tiver nenhum acidente aqui, se eu fizer da sempre o coração para ter nenhum acidente, a galera aqui não vai para o INSS. Se todo mundo pensar assim, o que vai acontecer? Né? Poucos serão os acidentes que vão para o INSS. Poucos acidentes, eles vão conseguir se administrar muito bem, entendeu? Porque vai ter muito mais do que recursos, muito mais entrada do que saída. De uma forma com que essa permanência, esse tempo de permanência vai diminuir. E aí, quem sabe, os valores do INSS, eles acabam até diminuindo. Não diminuindo, eles acabam não aumentando tanto como aumentam hoje, né? Então, isso é super importante. Esse estabelecimento de novas modalidades de contrato, né? Então, o pessoal, hoje já está, depois dessa pandemia aí, o pessoal começou a criar um monte de novos contratos, e a tendência é essa, entendeu? Tirar um pouco da carga do INSS, né? Jogar as pessoas para os meios privados aí. Fala, Mavica, você quer falar? Não vi que o meu microfone estava ligado, desculpa. Tá. Então, a extensão de acordos de homologação. Então, enfim, todo mundo está pensando, todo mundo não, o governo está pensando nessa questão. Então, é muito importante para a gente, tá? É onde, quando você chega numa empresa que você consegue mostrar a importância que é a segurança do trabalho, e a empresa compra isso, como as grandes empresas compram, é muito mais fácil, bom? E aí, quem fez esse trabalho aí, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, né, a diretoria de benefícios aí, e o site deles lá, o e-mail deles, até para alguma pergunta que vocês queiram fazer, vocês fiquem à vontade, tá aí o e-mail, podem fazer pergunta, como aluno de segurança do trabalho é super importante, tá? Então tá à disposição de vocês, beleza? E aqui encerra a apresentação de hoje. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema. Ô, Hamilton. Sim. Pode falar. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu conheço uma pessoa que ela tem deficiência no dedo. Ela perdeu um dedo, uma parte do dedo numa máquina. Ela recebe aposentadoria por invalidez. Só que ela trabalha registrado. Isso não é ilegal? Como que é? Assim. Ela perdeu um dedo. Assim, ela perdeu parte do dedo numa máquina. Tá. Só que ela recebe aposentadoria por invalidez.
Que é E ela antiga, né? só que ela trabalha registrado, só que ela não trabalha como PCD, ela trabalha normal. Isso não é ilegal? Então, não, porque ela está pagando INSS, e a função é justamente essa. Só que aí que está o erro da legislação, porque no passado, tá? Por isso que eu estou falando, é antigo. No passado, o que, que eles faziam? A pessoa perdeu um dedo que eles já davam como inválido, tá? E já aposentava a pessoa. Então a pessoa, o salário dela deve ser bem pouquinho, né? O salário de aposentadoria é muito pouco, tá? Dela, com certeza, em questão de meio salário mínimo, nem deve ser um salário mínimo, tá? Deve ser por aí, não chega a um salário mínimo. E ela está trabalhando. O que, que é esse trabalho? É reabilitação dela. Hoje não, hoje se você perder um dedo, o que, que vai acontecer? Você não vai ser aposentado, você vai ser reabilitado. Ela vai ter um choque, tá? Não sei como que vão resolver lá no futuro, quando ela for se aposentar, porque ela está pagando o INSS. Se ela trabalha registrada, ela está pagando. Vai chegar o dia que ela vai se aposentar, lógico, claro, né? Então eles vão somar o dinheiro que ela já pagou e com o dinheiro também que ela recebeu, tá? Porque o governo ela faz essas duas contas. O cara o governo é só de dar, ele coloca na balança. E aí talvez vai ter um confronto que quando ela vai se aposentar, talvez a aposentadoria dela seja menor. Por que menor? Porque eles já estão pagando ela durante um bom tempo, entendeu? Então talvez agora pode ser, tá no benefício, não sei se é benefício, ganhar 400, 500 conto a mais, do que lá na frente, quando ela fosse aposentada, trazer esse transtorno. Pode falar, Luciano. Te fazer outra pergunta. Questão dos autistas, eles se encaixam no PCD? Porque muitos Sim. autistas, eles não aparentam ser autistas. Assim, tem que ter um diagnóstico, alguma coisa assim. Eles se encaixam porque eu vi uma reportagem na televisão, acho que foi no Fantástico, foi na Record lá, Record. um garoto que era um autista, só que a aparência dele era de uma pessoa normal. Então Então, o que acontece com o autista, tá? O autista, vamos falar como se fosse uma doença que ele tem, e isso é pro resto da vida, tá? Então, no momento que foi dado, né, o diagnóstico, tá? Ele entra como especial, então ele vai, mas só que a vida é normal, né? A vida segue normal. Então, ele vai estudar, ele vai se formar, ele vai trabalhar, tal. Só que ele é especial, mas ele não recebe aposentadoria. Ele não vai receber aposentadoria, entendeu? A não sei se for aquele autista gravíssimo, porque no espectro do autismo, tem do leve até o pesado, aquele, né, que a pessoa, né, acaba não se controlando. Isso aí, neste caso, dos casos mais avançados, aí depois entra com uma aposentadoria, porque aí realmente se torna essa pessoa sem condições de trabalho, não tem como reabilitar. Tá? Então, tem uns casos gravíssimos, mas a ciência está aí para arrumar. Então, às vezes, esses autistas pequenos, que dentro do espectro, ele está lá no início, pequenininho, bem baixinho, que é o caso desse garotinho que você viu, então o que vai acontecer com ele? Ele vai se desenvolver, só que ele tem, né? Muitos de nós talvez tenhamos também, né? Muitos de nós, adultos, talvez tenhamos, se for fazer uma análise psicológica profunda, talvez também seja autista. Então tem um monte de autista aí escondido, não é escondido, o cara não sabe, tá? E isso não vai impossibilitar ele de nada de desenvolver os trabalhos dele. Né? Ele tem, né, os direitos como especial, né, tem todos os direitos como especial, ali ele garante, até mesmo o Marco Mion, né, ele estava aí, conseguiu um monte de coisas para o autismo, então hoje o pessoal já consegue enxergar o autismo de uma outra forma, né, a coisa cresceu, a coisa se desenvolveu bacana, tá bom? Mas assim, depende do espectro dela, então se é autista, tem laudo, tal, beleza. Só que ele vai seguir na vida dele, vai ter os benefícios dele e tal, né? Que esses benefícios de especial tem, daqui a pouco vai entrar numa universidade, vai se formar, vai ser um profissional, vai trabalhar, vai se aposentar e vai casar, vai ter filho, e a vida que segue, tá bom? Então, é só um jeito, né, de ser que é um pouco diferente. obrigado, Milton. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Dúvidas? Tá bom, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Eu encerro aqui a gravação